Seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal. Bora falar de futebol a partir de agora com esse pré-jogo. Hoje tem Santa Cruz e Decisão no Arruda sem a presença de público. E já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. É importante que você também compartilhe, tá bom? Pré-jogo bem legal, com muita informação. Vamos trazer as duas prováveis escalações das equipes, a arbitragem, né, quem joga, quem não joga nesse jogo de hoje, né, as vantagens, as desvantagens também, a partir de agora aqui no nosso canal MO TV. Então se inscreva, ativa o sininho e, claro, comenta muito, tá bom? Conto com a sua audiência. Bora falar de futebol porque hoje tem esse jogo de volta, né? Santa Cruz recebendo decisão, joga pelo empate. Primeira partida foi 2-1. Santa Cruz fez 2 gols, um com o Israel, outro com o Matheus Vinícius, e acabou sofrendo um gol ali no segundo tempo com o Bambam. O Santa que fez o primeiro tempo ok, e o segundo tempo para baixo, muito ruim do Santa Cruz. E hoje vai precisar manter essa média aí de qualidade de desempenho na primeira etapa e também na segunda etapa. O Santa não pode ser apenas um time que joga um tempo. Esse é o Santa de 2026. Já era assim com Marcelo Cabo, que já tem outro clube. Está sendo assim também com o Fábio Cortez, que é interino, foi efetivado até o final do estadual. O Santa tem tudo para chegar às semifinais e garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Mas tem que respeitar o adversário, que é um time fraco, mas que vai buscar, né? Vai jogar todas as suas fichas hoje nesse duelo contra o Santa Cruz. Sem a presença de público no Arruda, né, gente? O Santa tá fazendo o segundo jogo, vai fazer o segundo jogo em casa, sem a presença de público. Isso mostra a incapacidade da direção do Santa Cruz, a irresponsabilidade da direção do Santa Cruz. Patrimonial também tem a sua parcela de culpa e muito grande, tá? E a gente não pode aceitar isso. Sem falar que para o campeonato é um desrespeito e desvaloriza o produto, tá? O Santa Cruz precisa criar vergonha na cara, tá? E aí o torcedor precisa cobrar mesmo, tá? Porque às vezes o torcedor quer jogar a responsabilidade em todo mundo, em terceiros. Esquece de cobrar. Cobra nas redes sociais, cobra quando for para os jogos, tem que cobrar. Porque às vezes, a imprensa não fala da situação ruim do Santa Cruz, das coisas erradas que acontecem no Santa Cruz. A gente fala, tá, amigo? Talvez você não assista, talvez você não ouça as rádios. Não falo programa de TV porque a gente tem programa na Tribuna, a gente tem programa na Nova Esportes, né? Mas, veja, a imprensa sempre está falando da situação do Santa Cruz, tá? E às vezes quando a gente fala muito, aí o torcedor faz, ele é contra o Santa Cruz, a imprensa só quer ver o Santa Cruz lá embaixo. Tem que parar com esse vitimismo e começar a cobrar a quem tem que cobrar. Porque você deixar 2 jogos sem a presença de público, e esse jogo de hoje principalmente, aí o Santa jogou a responsabilidade para a Arena, aí Michele Colles gravou um vídeo e ferrou com o Santa Cruz, tá? E com a federação também. Porque existem eventos, né, na Arena, uma programação. Eu sei que o principal produto da Arena, na minha opinião, é o futebol. Mas, se a gente fala tanto que a Arena é um elefante branco, e esse elefante branco, ele não é mais branco porque ele está ativo, então vamos reclamar de quê? Porque senão a gente começa a procurar cabelo na cabeça de sapo, tá? E não vai ter. A gente precisa ser realista e verdadeiro com você que está acompanhando, porque não é um elefante branco, não é, gente. A Arena de Pernambuco, ela pode estar dando prioridade a um evento que não é o futebol, mas ela é multiuse. Porém, porém, o Santa não pode depender da Arena de Pernambuco, porque ele tem um estádio. E aí quem tem que resolver é a patrimonial do Santa Cruz. Não é a federação, não é o governo do estado, é o Santa Cruz, tá? Ali, aquele instrumento é para uma necessidade. Ah, o Santa Cruz quer um público de 40 mil, então a Arena de Pernambuco, mesmo com uma logística ruim, que é realmente uma porcaria para chegar naquele lugar, que é mesmo, aí você chega lá, só tem uma antena de celular, né, de operadora no caso, aí quando tem 10, 15 mil torcedores, já trava tudo, mas é um local que se pode ter a presença maior de público, porque a Casa do Santa Cruz não dá condições, porque tem local lá que realmente se ficar, cai na cabeça do torcedor. Mas, minimamente, você deveria ter, o Santa Cruz deveria ter, pelo menos
pelo menos um laudo para 15 mil torcedores. Tá? Para que o público de hoje tivesse pelo menos 15 mil torcedores, mas teria a presença de público no Arruda. Então, toda a culpa recai em cima da diretoria do Santa Cruz, da patrimonial do Santa Cruz, e para de estar terceirizando as coisas. Não é culpa do esporte, não é culpa do Náutico. Ninguém tem obrigação de dar estádio a ninguém, emprestar para ninguém. Principalmente quando se tem sua torcida que é rival. Agora também, isso mostra que a política da Federação Pernambucana de Futebol é fraca e ruim. E ninguém quer nem ouvir Evandro em canto nenhum. Porque só fala bobagem. Tá? Vive uma utopia. Né? Na cabeça dele, o Campeonato Pernambucano é a Copa do Mundo. Na cabeça dele, os estádios estão ok. Na cabeça dele, jogar na Arena de Pernambuco todos os clubes é lindo. Então, é uma pessoa sem credibilidade. Ele não tem credibilidade, ele não tem força política para chegar lá e conversar e tirar um evento que não é do futebol. O X1 não é futebol. O X1 é um evento privado de uma pessoa jogando contra a outra, né? Um público que realmente dá, a gente sabe que dá, mas não é o futebol. Futebol é 11 contra 11, é campeonato, é nacional, é local, é Copa. Isso é futebol. Mas o Santa também, eu tô falando aqui, eu sei que é um pré-jogo, mas a gente tem que falar a verdade. Essa história que o Santa fez essa semana, desde quinta pra cá, meio que terceirizando a sua culpa e não observando dentro de si e fazendo a reflexão do que realmente está acontecendo no Santa Cruz, isso mostra que não querem resolver, tá? Aí vão buscar agora, para você ter ideia, para o Santa ter a mínima condição de receber torcedor, você tem que gastar 4 milhões no Arruda. 4 milhões para resolver problemas emergenciais. Não é o problema todo, não. Porque o Santa Cruz tem problema de estacionamento, o Santa Cruz tem problema de chegar até o local, lá no estádio, banheiro. Então, 4 milhões dava para pelo menos fazer isso. Agora, me parece que tem um grupo no Santa Cruz, tá? Deixa eu falar a verdade aqui. Me parece que tem um grupo no Santa Cruz que quer que o Santa Cruz fique na merda. Tá me parecendo isso, tá? Já me falaram que tem ex-presidente que tá lá dentro querendo bagunçar o negócio. A SAF tem nada a ver com isso, não. A SAF só vai assumir em abril. Essa história de estar terceirizando culpa também para a SAF não existe. A SAF não vai botar dinheiro dela, que já botou muito, 7 milhões. Ano passado teve grana também da SAF. Fez um monte de bobagem, contratou gente que não era para ter contratado, fez contrato longo aí com o Felipe Alves, fez contrato longo com o fraco Thiago Galhardo, só serve para falar merda. Mas fez muita bobagem. Mas culpar a SAF em uma situação que a patrimonial é que tinha que resolver, isso é ser irresponsável. Tá? E querer tirar de algum aproveito para tirar o peso de quem deveria resolver o problema, que é a patrimonial do Santa Cruz, que é o presidente. Né? A gente sabe que tem várias autoridades competentes do clube que era para resolver isso, mas me parece que acha bonito isso, né? Então, a culpa não é da federação, a federação, a culpa dela é outra situação, mas o estádio é do Santa Cruz. A Arena de Pernambuco não tem nada a ver com isso, por mais que eu entenda que tem o objeto principal do equipamento esportivo é o futebol. Ele foi construído com essa finalidade, mas a partir do momento que você também tem uma programação para tornar essa arena com menos prejuízo para os pernambucanos, também está correto. Então todo mundo também tem que se mover. E o Santa Cruz cria vergonha na cara. É feio, é ridículo. Joga hoje uma partida importante sem a presença do torcedor. É uma coisa bizonha, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas o Santa Cruz quer dessa maneira, né? Achou bonito, tá lindo, tá maravilhoso, tá perfeito, tá ótimo, né? Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa analisar, precisa falar aqui mesmo, porque não é de agora que está acontecendo no Santa Cruz e me parece que tem um grupo lá que não quer que as coisas caminhem bem para um futuro melhor. Vamos falar do futebol, né? Que é o que importa aqui nesse vídeo, mas eu tenho que falar sobre isso porque muita gente comentou aquele vídeo que a gente fez sobre o Arruda e a gente foi apurar mais informações para entender. A última informação sobre isso é que o Santa Cruz está buscando, de alguma maneira, ter os laudos, pelo menos para o Campeonato Brasileiro da Série C. E o Santa Cruz avançando hoje, corre o risco de ter a primeira semifinal sem público também. Aí você já vê a bizarrice que estão fazendo com o Santa Cruz. Tá? E você, torcedor, para de estar querendo culpar a imprensa, culpar o esporte, culpar Náutico, culpar não sei quem. Comece a cobrar, tá? Comece a cobrar. Porque é muito fácil também chegar e só culpar. Deixa eu tirar isso aqui que tá
Acontece, você vem para aqui. A gente não para não, aqui é ao vivo. Então, meu amigo, o negócio é o seguinte, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é muito feio, é ridículo, é uma falta de respeito com o torcedor do Santa Cruz, tá? Você fazer um jogo importante sem a presença de público. Aí hoje tem Olinda Bife, hoje tem Bloco do Alceu, hoje tem Pernambuco lá das Quantas. Aí o torcedor que gosta de futebol, ele vai ter que ir para esses eventos. Mas o horário também é bom, porque seria às 18 horas, tá? Então você teria tempo para ir até o Arruda. Porque você poderia ir para esses eventos, mas hoje você não vai ter que acompanhar pelo rádio, vai ter que acompanhar pela TV. E outra coisa, essa história de porque tá dando audiência, eu já falei. Se botar Santa Cruz e um cone, vai dar audiência. Santa Cruz e o time lá do Alto José Bonifácio vai dar audiência. O futebol não é cinema. O futebol é presença. O futebol é paixão, é próximo, é alegria, é energia, é o calor. Essa história de TV, isso é cinema. Isso é cinema, tá? Porque se vende também que, porque o pessoal assistiu. Todo mundo vai assistir. Todo mundo vai assistir. Todo mundo. Isso é essa história de dizer, não, mas porque deu tantos pontos de audiência. Hoje é Santa Cruz de decisão. Veja quantos pontos de audiência vai dar na TV Globo. Vai dar 30, 40 pontos de audiência. É natural, minha gente. Estou falando da semifinal. A gente tem que normalizar ponto de audiência com público em estádio, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É totalmente diferente. O público do rádio é totalmente diferente, o público da TV é totalmente diferente. Tá? Mas o calor humano, o torcedor lá, é outra história, meu gente. Então também tem que parar de achar que futebol é cinema. Futebol não é cinema. Futebol não é cinema. Aí o Santa Cruz, para potencializar essa mentalidade do presidente, faz a bobagem, faz a merda e não tem torcedor hoje no estádio. Tá? É isso que revolta. É isso que revolta. E eu já falei para pessoas lá, tá? Eu já falei para algumas pessoas que eu conheço lá. Vocês vão ficar nisso? De não ter lugar para jogar? Um estádio está aí. Vocês não vão resolver os laudos? Volto a dizer, porra, por que não resolveu logo esses laudos? Deveria ter resolvido, caramba. Não deveria ter deixado isso para cima da hora, não. Por que não fez as emergências? As obras emergenciais? Aí agora está buscando uma autorização que não seja uma emergencial, né, que chama, que não é definitivo, para depois ter o definitivo, que é o laudo do Corpo de Bombeiros. Pera aí, gente. Pera aí, né? Pelo amor de Deus. Isso é muito feio, isso é ridículo. Isso é ridículo. Olha, para falar do jogo, o Santa Cruz tem essa partida hoje contra decisão. Esperar que o Santa Cruz faça outra coisa, tá? Já que estão falando do jogo, é domingo, eu tô botando lá para lascar em tudo. Montar um time fraco. A Alemanense tem que ser cobrado sobre isso. Não tem atacante, não tem extremos. Tá? Santa Cruz está sobrevivendo dos volantes que teve do ano passado. Pedro Favela, Balotelli e Gabriel Galhardo não deveriam nem ter ficado. Tá? Trouxeram um lateral que não soma muito. Hamilton trouxeram, que disseram que era oportunidade de mercado. Então bota para jogar. Ou seja, alguém tem que ser cobrado sobre isso, né? Uma folha de mais de R$1 milhão. O ano passado o Santa não tinha uma folha e o time era melhor. O time empobreceu ofensivamente. O time do Santa empobreceu ofensivamente. É um time fraco ofensivamente. Tá? Robinho manda embora. Pode mandar embora, não vai fazer falta nenhuma não. Matheus Regis, não vai. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que é Vinícius. Ele cobre o Santa Cruz. E ele também é muito antenado, ligado e é profissional dessa área de análise de sistema. De desempenho, melhor dizendo. E ele falou, o Vinícius e o Robinho não tem margem para crescimento. Não tem margem para crescimento. Ou seja, a Arlimenense contratou 2 profissionais que não tem porra nenhuma para oferecer ao Santa Cruz. Não tem para oferecer, gente. Aí tu paga 100 mil a Quirino, tu paga outra pancada de dinheiro a Matheus Regis, outra pancada de dinheiro ao Robinho. Esses 3 jogadores, o Santa tem um gasto por mês de quase R$500 mil. Pera aí, pô. Pera aí, né? Não tem lógica uma coisa dessa. Não tem lógica. Então o Santa hoje não tem. Esses 2 estão afastados por conta da falta baixa técnica, da falta de futebol, do desempenho técnico. Não entrega no treino, não entrega jogando. Então manda embora, caramba. Tá esperando o quê? Tá esperando ele fazer o quê? Milagre? Não vai acontecer. Aí olha pro banco, não tem. Vou dizer pra você, o Santa passa hoje e perde pro Náutico. O Santa deve perder uns 2 jogos pro Náutico.
tá? Deve perder os 2 jogos pro Náutico. Deve perder, tá? Os 2 jogos pro Náutico. Porque o Santa não tem banco. E o Santa não tem banco, nem tem time para vencer o Náutico. Pode até, uma bola doida lá, fazer um gol, aí jogar se defendendo. Mas até a característica do Fábio Cortez, que é agressivo, ele não tem. Ele olha pro banco, não tem ninguém no banco para poder. Que ele pode dizer assim, vou pegar esse aqui, vou colocar, e esse aqui vai fazer a diferença. Não vai. Não vai. Quem que tá no banco hoje do Santa Cruz? É o menino Viniora, que é um atleta da base. Tá? Tem o Rian, que é atacante. Então, pô. O Vitinho é titular hoje, né? Lá no Santa Cruz, quem veio do Bahia. Tá? Então, cara, tu monta um time desse. Tu montasse um time desse. Porque a gente não olha números. Porque a gente não olha isso. Então contratou o quê? Por indicação de amiguinho, foi? Foi isso que vocês fizeram? É sério, vocês fizeram isso? Eita, opa, tudo bem? Opa, oi, beleza? Olha, eu tenho um amigo aqui, visto que dá pra gente... dá pra gente, quem sabe aí, colocar no time. Que vai ser bom. E foi assim, foi? Foi contratado no Santa Cruz? Porque pelo jeito foi. Não priorizou nada. Nada, desempenho nada. Apenas contratou. E o Santa não tem time para vencer o Náutico, não tem time para vencer o Sport, porque não tem banco. Não tem banco. O jogo contra o Sport ficou claro isso. O time evoluiu, mas quando precisa fazer mudanças, não consegue colocar alguém que entregue o mesmo nível de futebol, entregue a mesma competitividade, até busca. Aí você tem o menino da base, vai com ele e dá sorte. Aí o torcedor fala, Viniora não presta. O Rian não presta. Será que não presta ou é porque estão colocando os meninos dentro da folgueira para eles se virarem? Que isso é muito comum, isso tem sido muito comum no Santa Cruz. Tá? Então, deve vencer o Decisão hoje. Eu não acho que o Decisão vai surpreender o Santa Cruz, deve vencer. Mas para mim o Santa perde os 2 jogos contra o Náutico. E se não tiver torcida para o primeiro jogo, problema do Santa. Problema do Santa, porque a irresponsabilidade de diretor, presidente da patrimonial, tá? Que tem que ser cobrado. Pô, ele é do CREA, pô. Por que não resolve isso? Por que não resolve isso? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Temos que falar a verdade aqui nesse vídeo, tá? Vai ficar longo, mas temos que falar a verdade. Torcedor, não culpe imprensa, não culpe esporte que não deu estádio, não culpe Náutico que não emprestou estádio, culpe seu clube. O seu clube é irresponsável, o seu presidente nessa questão ele é irresponsável, tá? E ninguém aparece, solta notinha meio que colocando uma coisa contra a outra. Aí não dá, gente. E eu falei, volto a dizer, falei com pessoas, vão ficar nisso? Vocês vão ficar nisso? O tempo todo? Jogando na Arena de Pernambuco com essa incerteza. Para você ter ideia, o jogo do Santa Cruz contra o Souza da Arena tá arriscado não acontecer na Arena. E acho que não vai acontecer. Tá? Então, porque tem vários eventos lá, minha gente. Existe uma programação na Arena de Pernambuco. E o futebol que se dane. Isso está muito claro. As palavras de Michele foram muito claras sobre isso. Temos uma programação, o pessoal já pagou por ela. Ela falou que no ano passado teve um evento que gerou para a Arena mais de R$1 milhão. Então pronto. Entendeu? Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Olha, vamos falar aqui do jogo. Desculpa aí, tá? Vamos falar do jogo. O Santa enfrenta hoje a equipe do Decisão. Né? Esse pré-jogo aqui que vai ficar longo. Hoje vai ficar longo mesmo. Dá moral pra gente aí, assiste. E o Santa tem esse jogo contra a equipe do Decisão. O Santa nunca perdeu por Decisão, tá? Com 4 partidas, 3 vitórias, 1 empate. Eu que não vai também vacilar e nem vai perder. Deve ir a campo com a mesma onzena, tá? Então, tendo ali Paul Kennedy, Israel, Alex Juan, a dupla de zaga com Janson, Matheus Vinícius, meio campo com Balotelli, com Pedro Favela, Patrick Alain, William Júnior, e no ataque Quirino e Vitinho. Essa deve ser a provável escalação, porque é o que tem. O Santa hoje tem um time, mas não tem um elenco. Para você ver a incapacidade de quem contratou, tá? A incapacidade de quem contratou. E outra coisa, o Rodrigues, vou ser sincero, tá? Lateral esquerdo fraquíssimo. O Thiaguinho está lá no ABC. Santa, manda o Thiaguinho voltar, tá? Urgentemente. E vocês não têm extremo. Manda ele voltar. E procura no mercado alguém do nível parecido ou melhor, no caso melhor, do que o Giovani. Porque esses dois que vocês trouxeram, pode juntar os dois que não dá um. E não tem margem para crescimento, tá? Não tem. Matheus
e Robinho. Não tem. Esses atletas não crescem mais. Tá? Um tá quase 4 anos sem fazer gol praticamente. Outro tá mais de 1 ano para fazer gol. Pera aí, gente. Vai esperar desse pessoal. E Quirino precisa de alguém para ajudar ele, né? Porque ele fica sozinho, ele Vitinho, é muito pouco, ele sempre tem 2 agressivos. A expectativa é que hoje o Renato esteja à disposição, não é isso? Deve ter o retorno, pelo menos ali no banco, então não é certeza que vai ser titular. Tendo ali o Renato, aí se ganha com a entrada do Renato, experiente, vai ajudar bastante, se tiver condição de jogo. Já a equipe do Decisão, que é do Quinho, né? Quinho Forgiarini, e nome difícil de falar, né? O sobrenome, mas só o Quinho. O Quinho, ele deve ir para esse confronto, não tem ninguém no DM, né? Então ele vai com força máxima para cima do Santa Cruz. Expectativa se ele vai jogar no 4-4-2, se ele vai jogar no 3-5-2, se ele vai jogar no 6-3-1, tá? Porque não se sabe se ele vai para cima do Santa também, jogar no 4-3-3. Eu acho muito difícil ele fazer isso, porque para ele jogar com 4-3-3, ele vai abrir mão da sua segurança defensiva, e o Santa Cruz tem muita qualidade, pelo menos no setor de meio de campo, e se entregar a bola ao Quirino, talvez ele consiga fazer os gols. Digo talvez porque ele tem perdido muitos gols. Aí você tem o Vitinho também, você tem o William que pisa muito na área, Patrick Alan também pode fazer gol. Veja que o segundo gol do Santa foi marcado, na verdade, os gols do Santa na primeira partida foram marcados ali por um lateral e por um zagueiro, ou seja, por jogadores defensores, tá? Então, é muito provável que o time do Quinho, ele seja um pouco mais conservador, mesmo precisando do resultado. Se ele for para cima do Santa, o Santa pode enfiar um vareio, tá? Porque também, vemos e convenhamos aqui, o Santa é muito melhor do que o Decisão, mesmo com todos esses erros aí. Não é melhor do que o Náutico, não é melhor do que o Sport, isso aí não é. Mas, pelo menos, melhor do que o Decisão, o Santa Cruz é. Provável escalação do Quinho para esse jogo. Olha aí. As laterais com Cauã Diego, Matheus Rodrigues. A dupla de zaga, o Vitor Ramon Rael. O goleiro é o João Gabriel. O meio-campo aí a dúvida, né? Caio Bahia, Alexandre Melo, Fernando Portel. Ataque com Pablo, Bambam, Mosquito. E é isso. Esse esquema que eu passei aqui é um 4-3-3, tá? Que se transforma também num 4-4-2. E que se transforma também no 4-4-2 em alguns momentos. Então, é saber como é que é. Porque aí Pablinho, que é o Pablo, chama de Pablinho, ele é atacante, né? Então é um jogador que cai pelos lados. Mosquito também é atacante, Bambam é um centroavante. Então é um esquema no 4-3-3. Mas resta saber se esse esquema, na hora que for divulgada a escalação, vai ser esse modelo, né? Essa formação para enfrentar o time do Santa Cruz hoje no Arruda. Repito, sem a presença de público, porque a diretoria do Santa Cruz é irresponsável. A patrimonial do Santa Cruz também é irresponsável. Olha, a arbitragem, quem apita é o Hugo Figueiredo, auxiliado por Bruno Vieira e Manuel Barbosa. O quarto árbitro é o Maximiano Fagundes, tá? O Maximiano Fagundes, esse é o quarto árbitro. E o VAR é o Nairon Pereira. O AVAR é o Clóvis Amaral. Então, está aí o trio de arbitragem definido. No caso, não é o trio, não, é o quinteto de arbitragem definido e escalado para esse confronto. Esse jogo passa na TV Globo. Eu vou estar nessa transmissão hoje, cobrindo o Decisão. Conto com a sua audiência lá na TMC, tá bom? 92.7, dá moral, a audiência sua é qualificada. É uma transmissão bem diferente, animada, né, feita para o público. Tá? E a gente também não tem essa de não divulgar, até porque eu faço parte lá do grupo de profissionais lá. Então, convido você também para ficar ligado na TMC e acompanhar esse jogo de perto. Esse jogo que promete muito, tá? Volto a dizer, vai ser um jogo chato, sem a presença de torcedor. É uma coisa triste, né, cara? A gente não tá na pandemia, mas o Santa Cruz fica auto-sabotando, né? Fica auto-sabotando e desvalorizando o campeonato que já é ruim. E o campeonato já é ruim. O campeonato pernambucano é ruim, minha gente. Paga mal, o público tá baixíssimo, mas para o presidente cinema tá ótimo, porque na TV Globo vai dar 20 pontos de audiência. O pior de tudo isso é que dá 20 pontos de audiência e quando ele vai vender o campeonato, ele consegue 1 milhão para dividir para 3. Tá? Só isso. Pode ver que tem várias publicidades ali nas placas. Esse dinheiro vai para onde? Vai para onde? Porque a arbitragem é o que eles pagam.
Mas se for... Agora eles estão pagando o VAR, mas antes quem pagava era o clube. Né? Mas tá lindo o campeonato. Tá perfeito. Esse é o campeonato mais importante do mundo. Para o presidente é. Mas para ser o mais importante do mundo, você descentraliza ele, você leva ele para os interiores, você trabalha durante o ano em cima dos clubes, ajudando de alguma maneira para fortalecer, melhorar os seus estádios, a sua estrutura, tá? Inventa, sei lá, uma Copa, fala com os clubes, leva um jogo lá com amistoso, com o Sub-20, para atrair público, para vender ingresso, para investir no estádio, tá? É isso que se faz, presidente. É isso que se faz. O senhor hoje não tem força política. Qual a força política que o senhor tem? De deixar um clube sem conseguir fazer um jogo na arena. Eu sei que o senhor tá errado nisso aqui, tá? Mas se você tem força política, você iria lá e resolvia isso. Você não consegue ser ouvido pelo Estado. Porque o Estado não acredita no seu trabalho. Porque você vive mentindo. Mentindo. Essa é que é a verdade. Tá? E eu já falei, tem um rabo preso com o seu ninguém. Tem no meu canal, eu falo o que eu penso e acabou. É meu. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta bastante. Aquele abraço e até qualquer hora. Fui.